Mais uma vez, nós estamos com o nosso podcast aqui para você. Toda semana a gente tem um tema importante, toda semana a gente tem um convidado especial e nós estamos no 12º episódio, graças a você, tá? Você que assiste aqui o nosso podcast, você que compartilha, você que faz com que a gente vá mais longe para poder ficar mais perto de você, né? Claro, tirando as suas dúvidas. Qual dúvida você tem? O que você quer que a gente discuta aqui para a gente poder trazer um convidado especial para poder estar tirando nossas dúvidas. E hoje, claro, a gente convidou a assessora lá do Comucaa, né, nossa amiga a doutora Sidneia Lúcia, e, claro, vai trazer muitas novidades para a gente. Doutora, satisfação receber a senhora aqui no nosso podcast. O prazer é meu, agradeço pelo convite, né, para tratarmos de um assunto tão importante como é o ECA Digital. O ECA Digital só veio para complementar, né, o ECA, que a gente já tem a lei desde 1990. Então, o ECA Digital é uma complementação do ECA antigo, né? Do ECA. Então, eu agradeço pelo convite. Hoje eu assessoro os conselhos municipais e o Comucaa. Pois é, doutora, é um tema bastante importante que muitas pessoas que estão até assistindo aqui o nosso podcast, ele não tem a noção do que é o ECA Digital. O que é o ECA Digital, doutora? O ECA Digital, porque como o mundo mudou, a internet a internet cresceu muito nos últimos anos. Ninguém imaginava que a internet ia crescer tanto. Então, estava tendo um espaço vazio no ECA da lei de 1990. Então, como hoje as crianças elas utilizam muito a internet é muito bom. A internet é bom para a educação, lazer, dar informações, mas também tem os riscos, né, que a criança tem dentro da internet, que são os jogos, são o cyberbullying, são as agressões sexuais das crianças utilizam às vezes. Sim. Então, o ECA Digital foi para banir e dar sanção a esse tipo de problemas que a criança tem no meio digital. E como que os pais, doutora, podem lidar com essa nova metodologia, podemos dizer assim? Sim, os pais têm uma importância muito grande dentro do ECA Digital, porque ele que está com a criança diretamente, né? Ele é o responsável pela criança. Sim. Então, o pai tem que estar presente. Hoje em dia, para a criança... Antes a criança entrava na internet, ele logava, verificava lá, você tem mais 18... Era mais liberado, né, doutora? Era uma coisa, um mundo sem lei. Aí hoje em dia, não. A criança vou me cadastrar num jogo, aí você tem mais 18, a criança, eu tenho mais 18, e ia. Hoje em dia está mais restrito. E os pais também, ele tem o dever de estar verificando o que a criança está olhando. Hoje, a criança não pode fazer qualquer acesso, porque os pais têm que dar a verificação. Então, se eu sou mãe e eu dou a verificação para o meu filho, que hoje tem 7 anos, para um tema de sexual, um jogo violento... A senhora está sendo conivente. Eu estou sendo conivente. Então, eu vou ser responsável por isso e eu posso levar sanções criminais, civis... Tudo por causa da minha irresponsabilidade. E quais são as penalidades, doutora? Um pai desse, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo bem claro para a senhora, porque a gente mais vê aí nas redes sociais, nos veículos de comunicação, são esses elementos que se fingem de amigo. Vou dar exemplo para a senhora aqui dos jogos. O que mais acontece, nossos filhos passam o dia todo, né, agora, principalmente agora no período de férias, estão lá nos jogos. E o que acontece? Muitas pessoas estão disfarçadas, né, de administradores. O que ele pede? Ele pede o acesso daquela criança, mentindo que também é outra criança, e por isso que o pai tem que entrar em ação aí, para poder proteger o seu filho. E quais são as sanções, doutora? A partir do momento que o pai ele vê aquele problema, mas não, deixa passar, isso aí nunca vai acontecer com meu filho. É porque, assim, geralmente, os pais, se está em casa, os pais não vão dizer que eles são errados. Uma denúncia. Para onde é que eu vou denunciar? As sanções variam de acordo com o caso. Mais grave, menos grave, entendeu? Então, não posso dizer qual é a sanção de um caso desse, porque a gente não sabe qual a situação verídica. Até para poder se investigar quem é essa pessoa também, né, doutora? Porque muitas das vezes, essa pessoa ela está em outra cidade, em outro estado.
Sim. Então, é uma investigação muito longa. Aí, um exemplo bem claro. As escolas. As escolas, elas têm o dever de dar informação à família e às crianças também. Porque, às vezes, a família está sendo conivente a alguma informação, dando acesso, mas as crianças têm que estar sabendo o que é o errado e o que é o certo. Eles têm que dar palestras, eles têm que dar informação, tanto para as crianças quanto para os pais, entendeu? Porque é o dever da escola também dar esse tipo de informação. E a partir do momento que tem um professor na sala de aula, outro dia mesmo a gente estava conversando com aqui um convidado especial, e a gente deu até esse exemplo também, viu, doutora? Porque, na realidade, é o que mais acontece na escola. É aquela criança que era desenvolvida, aquela criança que corria, aquela criança que brincava, aquela criança que interagia, e, de repente, essa criança começou a se reprimir. Sim. Então, a escola, o professor, ele tem que passar esse relatório adiante, até como a senhora mesmo falou, para poder investigar o que está acontecendo. Sim. É porque, hoje em dia, as crianças ficam... A maioria das crianças que tem tela, eles ficam praticamente 24 horas com tela na mão. Só larga a tela para dormir. Sim. Então, isso... ela não brinca mais, ela não faz mais as tarefas, ela não tem atividade social com os familiares, é diretamente na internet. Então, acho que ela fica... O grau dela de evolução diminui bastante. E é o que eu ia perguntar para a senhora, né? O uso excessivo das redes sociais, né, doutora? Sim. Como que pode impactar assim, no desenvolvimento mentalmente mesmo dessa criança? O que a gente percebe que hoje em dia tem aquelas crianças que estão, vamos dizer assim, meio que revoltadas. Você não pode triscar naquela criança porque ele já explode e, infelizmente, o pai fica até sem saber o que fazer, doutora. E, às vezes, muitos pais, eles aderem a esse tipo de comportamento dos filhos. Já entrega logo para babá. E também, exemplo, se tomar, não vai comer, se tomar, não vai tomar banho, se tomar, não vai fazer a tarefa. E a gente já viu várias vezes na internet criança agredindo os pais, quebrando brinquedos, porque a mãe tomou a tela. Então, impacta diretamente na evolução da criança e mentalmente. A criança diminui até o QI. Sim, sim. E qual é a responsabilidade, doutora, dos pais referente a essa situação dos filhos, né? A gente sabe que o pai ele não pode entregar o filho dele para a escola. A gente sabe disso. A escola é um complemento educacional. Muitas das vezes o que a gente vê... Outro dia mesmo, doutora, eu estava vendo aqui também, eu gosto muito de assistir televisão, para a gente poder estar sabendo o que está acontecendo no mundo. Um padrasto, ele estava batendo, né, o celular no rosto da criança, a pessoa filmou. Esse caso aconteceu, está na Bahia. E quando a mãe chegou, não, isso aqui estava brincando. Então, muitas das vezes, existem esses conflitos familiares também, que a pessoa não quer passar adiante. E fazer o quê, doutora? Geralmente, essas crianças, quando elas são agredidas dentro de casa... ou um vizinho, ou a escola. Provavelmente a escola é a que mais... Nós já tivemos casos de agressões com criança que quem denunciou foi o professor. Porque o professor fala para o coordenador, Sim. O coordenador entra com conselho tutelar, polícia, que vai fazer a denúncia nesse tipo de lugares, né? Conselho tutelar, polícia, Ministério Público, é onde ele vai fazer a denúncia. Sim, então, sim. Porque... Às vezes a criança está sofrendo, exemplo, hoje a criança na escola, a criança é super dedicada na escola, faz as tarefas e de repente a criança parou, não está mais fazendo tarefa, não conversa mais com um coleguinha, na hora de ir para casa, quer ir muito ir para casa por causa das telas. Então, o dever do professor da escola é entrar em contato com a família, para saber o motivo. Orientar, né, doutora? Motivo por que aquela criança está... Se não houver, se ela perceber que a família não está prestando atenção na família, o que é o dever da família, aí ela entra com alguma denúncia. Vai no conselho tutelar, ou a conselho tutelar vai lá e verifica a situação da criança, porque muitas vezes a criança está sofrendo e não sabe. Pois é, doutora, e a gente sabe também de saber bullying, né? Muitas das vezes... A criança ela fica intimidada, ela tem medo com essa violência virtual. E quais são os principais passos, doutora, que a família deve tomar a partir que o filho começa a identificar
essa situação, que a gente sabe que mais acontece mesmo. Olha, se você falar para os teus pais, eu vou aí, né? E a gente sabe o que é que eles comentam lá, né? Aí, muitas das vezes, o filho fica com medo. E como que os pais, doutora, podem lidar com isso? Pois é, quando a criança está sofrendo cyberbullying, se os pais detectarem que é real, eles vão fazer a denúncia nesses lugares que eu te falei. Uhum. Tem o Ministério Público, tem a polícia, tem um órgão federal. O nome do órgão federal é Safe... Uhum. Deixa eu ver o nome aqui. E também tem outros canais também para poder realizar... SafeNet Brasil. Olha aí. O nome do órgão federal. Ele já pode ir no Google mesmo, já pesquisa, doutora? Isso, SafeNet Brasil. E Vai... pelo número, o número diz que 100, pode fazer a denúncia. Sim, sim, porque na verdade crimes virtuais envolvendo criança e adolescente são frequentes demais e a doutora está falando aqui como você deve denunciar, tá? Você pode denunciar através do Disque 100 e também tem esse site SafeNet Brasil. que você pode pesquisar aí também no Google. É bem facinho, gente. Só você colocar no Google aí, com certeza você vai poder estar realizando essa denúncia e, consequentemente, punir esse malfeitor que, infelizmente, está infringindo aí o seu filho de poder ter uma juventude digna, doutora. Vamos dizer assim, né? E quais são os crimes, doutoras, virtuais que envolvem essas crianças e adolescentes são mais frequentes? Quais são os crimes mais frequentes? O cyberbullying, os jogos que as crianças... Às vezes, as crianças elas compravam os jogos sem verificação das empresas, entendeu? Então, hoje, as empresas elas são obrigadas a colocar verificação. Senão, elas são responsabilizadas. Sim, sim. Doutora, e o ECA precisou, né, ser reinterpretado, vamos dizer assim, né, gente? Porque, como a senhora mesmo falou, a tecnologia mudou tudo. Fez com que a gente mudasse. A gente mesmo mudou, né, doutora? Sim. Que hoje a gente ou acompanha o raciocínio lógico da vida, ou então a gente fica para trás. Sim. E tanto na advocacia, aqui na comunicação também. E o ECA também precisou ser reinterpretado. Né, doutora? Fala um pouquinho para a gente dessa mudança. Sim. O ECA de 1990, ele fala sobre os direitos da criança e do adolescente, todos os direitos da criança e do adolescente. O ECA digital, ele veio só para modificar um ambiente virtual. Porque, muitas vezes, quando lançou, as pessoas pensavam que o ECA de 90 ia acabar, ia existir só o ECA atual, que é da Lei 15.211 de 2025. Então, o ECA não veio substituir o ECA de 90, da Lei de 1990. Ele veio só ambientar o digital por causa da internet. Porque hoje a internet é muito grande, é um ambiente muito grande que as crianças têm que, às vezes, nas escolas mesmo, você tem tablet. Então, o digital não é só para jogos, é para educação, como eu tinha dito, educação, lazer. Aí hoje está muito frequente. Que aí é um outro problema também, né, outro problema. Então, tudo isso você tem que... O ECA Digital veio para dar as leis, dar as sanções e organizar como é que você vai ter que usar. Isso, doutora, inclusive, a senhora falou bastante interessante, saber usar a internet, né? E essa questão, doutora, desses compartilhamentos de fotos, vídeos de crianças sem autorização, isso pode gerar consequências jurídicas, doutora? Com certeza. Consequências jurídicas já existia no ECA de 90, né? Na lei de 1990. Compartilhamento de fotos, compartilhamento de conteúdo de criança, já não poderia, entendeu? Mas hoje tá mais forte. Exemplo, rede social. Criança tem rede social. Antigamente o Instagram, vamos falar do Instagram, a criança tinha o Instagram normal. Hoje não. A criança só tem um Instagram se o responsável dela fizer lá um cadastrozinho e dizer que ele é menor e que ela é o responsável, entendeu? As crianças, tem muitas crianças que elas são... que trabalham com internet, com Instagram. Interativas, né, doutora? Isso. Que ganham dinheiro com a internet. Hoje em dia, para uma criança ter Instagram, ser um influenciador digital, uma criança ser influenciador digital,
é só via judicial. A mãe vai lá, pede uma autorização judicial para a criança ser monetizada pelo Instagram ou por alguma rede social. Porque antes do ECA Digital não precisava, mas hoje precisa. É uma decisão, autorização, né, judicial para ela poder ser monetizada pelas redes sociais. Doutora, o que a gente mais vê realmente, até no mundo artístico mesmo, os pais sendo responsáveis, né, pela imagem ali do filho. Então, é uma segurança. Sim, muito. Hoje a gente, na assistência social, nós temos muitos locais de criança, né? Muitos centros de convivência, serviços de convivências. Então, certas fotos não pode, os serviços de convivência eles não podem tirar foto e jogar no Instagram, jogar nas redes sociais. Sim. Tem que ser de acordo com o desenvolvimento da criança. Exemplo, está fazendo uma atividade, aí a gente coloca as fotos. Mas foto de criança sozinha, foto de criança indo para a escola, foto de criança sem os pais, sem uma interação, isso já não pode. Hoje em dia está mais restrito inserir uma foto de criança e de adolescente nas redes sociais. Tem toda uma restrição. E há um perigo, né, doutora? Porque a senhora mesmo deu um exemplo bem claro aí, né? Claro, a criança ali, o adolescente, estando envolvido naquela interação, tudo bem. Mas a partir do momento que você recebe uma foto sozinho de uma criança, como a senhora mesmo falou, a questão da IA, ali ele já pode pegar o rosto daquela criança e fazer, sabe-se lá o quê, de montagem, como a gente já mesmo viu aí, né, esses pedófilos, vamos dizer assim, usam esse tipo de inteligência artificial para poder estar jogando imagem mundo afora. Então, tem que ser vigilante mesmo, né, doutora? Não tem pra gente correr, na realidade. Hoje em dia, com a IA, já está muito difícil. Hoje em dia, uma foto... Por isso que não pode... muitas vezes, não sei se você já percebeu, nas redes sociais, não coloca... Quando a gente coloca uma foto de uma criança só de calcinha, sem roupa ou baixo ou de cima, eles já travam, eles já bloqueiam, já não pode mais. Porque porque se o Instagram ou o TikTok deixar, eles vão levar sanção. Olha aí. Eles que são responsáveis por isso, entendeu? Então, por isso que hoje está acontecendo isso. É muito bom o ECA Digital, porque as empresas também, como elas vão receber responsabilidades e sanções, elas estão verificando isso. E elas estão mais atentas também, né, doutora? Tanto as redes sociais quanto as próprias empresas mesmo, né? Elas têm aquela autorização de imagem para poder estar usando a imagem daquele adolescente, daquela criança. Então, isso só quem tem a ganhar são realmente os pais que cuidam dos seus filhos. Pois é, os desenvolvedores de jogos, eles têm que se driblar para poder fazer um jogo que a criança que tenha todo o acompanhamento de verificação, de idade, de qual o jogo que ele pode jogar. A empresa que tem que verificar se a criança pode jogar aquilo lá, se ela pode ver aquele jogo. Se ela tem idade. Então, a empresa é responsabilizada por isso. Doutor, e como a gente deve orientar nossos adolescentes, também as nossas crianças, a essa liberdade de expressão e também a liberdade das redes sociais? Porque tem a liberdade de expressão, né? Ele tem a liberdade dele. Mas também tem a responsabilidade das redes sociais. Como que a gente deve lidar com isso, doutora? A criança é até 12 anos, né? Então, quando a criança até 12 anos, ela é responsável os pais são responsáveis direto por ela. Então, quando exemplo que você está falando, o que eu entendi, você falou se elas podem usar a rede social ou não. Sim. Porque, na verdade, existe o limite, né? Na cabeça deles, eles têm aquela liberdade de expressão, como a senhora mesmo falou. Eles gravam o que quer, né? E grava lá o jogo, grava lá com a amiguinha deles. Então, ali é a liberdade que eles têm. Mas também tem que ter a responsabilidade das redes sociais. O que ele está jogando nas redes sociais? Mas aí, se ela é criança, os pais são responsáveis pelo que elas estão jogando. Então a sanção vai para os pais. Não tem por onde correr, né, doutora? Porque eles são responsáveis pela rede social deles, entendeu? E também em jogos, em rede social. A responsabilidade da criança é dos pais. Mas o que as empresas e as empresas, exemplo, Instagram, e uma empresa de jogos têm responsabilidade? O Instagram tem responsabilidade de verificar
o que aquela criança está colocando. Acessando, né? Não, ele vai ter responsabilidade de, eu vou bloquear essa postagem dessa pessoa, aí ele bloqueia. Essa criança, ela foi verificada pelos pais, ele está como responsável, porque a criança não pode ter Instagram se o pai não responsabilizou. Entendeu? Isso aí mesmo. Não, se o pai não autorizou, entendeu? Então, a empresa, ela é responsável pelo que ela coloca exemplo, Instagram, ela é responsável pelo que a pessoa está inserindo no conteúdo. Doutora, e quais são assim, os sinais que indicam que uma criança está sendo vítima de violência e também aliciamento na internet? Quais são, assim, a deixa na realidade? Como na escola a gente já viu, que o professor ele identifica, né? Mas ali nas redes sociais, doutora, como que a gente consegue identificar que essa pessoa está sofrendo uma violência, um aliciamento? É o comportamento também, doutora? Muda? Eu digo que é o comportamento. A criança... às vezes, a gente não vamos falar sobre criança porque a gente está falando sobre criança e adolescente, mas até os adultos também o comportamento muda. A criança fica mais tímida, a criança fica mais sem interagir. Então, pais, vê a criança mais tímida, sem querer interagir, deve ter algum problema. Se a criança não era daquela maneira, você tem que verificar se tem algum problema, o que está acontecendo. Porque, às vezes, a criança, tipo cyberbullying, a criança está sofrendo e está sofrendo uma ameaça, né? E os pais não sabem, mas ela já mudou o comportamento dela. Então, os pais têm que verificar se a criança mudou, até a alimentação, às vezes, mudou, a criança não dorme direito. Fica meio arisca também, isso. né, doutora? Meio que violenta. Porque a gente sabe, né, que nessa fase da adolescência não tem pra onde correr, né, doutora? Nossos filhos, a senhora que tem filho também na adolescência, a gente sabe. A gente também já foi adolescente. Sim. Quando a gente queria ir para algum lugar, a mãe deixava, e a gente ficava agoniado. Então, hoje também está nesse formato. Mas, mesmo assim, vem as redes sociais, vem também a questão da internet. Ah, não, esse menino está assim porque ele está na fase adolescente. Não, mas é interessante investigar. Só está falando corretamente aí em poder investigar. Doutora, vamos voltar a falar aqui do nosso ECA, que o nosso tema aqui é importante demais. E o que mudou, doutora, na proteção da criança e adolescente com o avanço da tecnologia junto ao ECA? Você fala sobre o ECA digital ou o ECA digital, isso. O ECA digital, ele veio proteger as crianças, né? Ele veio proteger a criança a todo o mundo digital. Porque, como nós falamos no início, antes da lei de 2025, do ECA digital, era mais livre o acesso às publicações, a forma de como você era cadastrada no jogo, num site. Então, hoje, o ECA veio prevenir e veio sanar essa banalidade, que era banal. Você entrava na hora que queria e jogava na hora que queria, a criança, né? Então, ela veio mais para sanar era tipo uma violência digital contra as crianças. Isso. E quais são os cuidados, doutora, que os pais devem tomar antes de publicar foto? Eu sou pai de uma criança e eu vou publicar foto do meu filho, né? Quais são os cuidados que eu devo tomar antes de publicar uma foto de um filho meu? Verificar se a criança não está sem uma peça de roupa, está só de calcinha, está só de cueca, não pode. Está sem camisa. Criança não pode estar sem camisa, mesmo homem ou mulher, entendeu? Criança... Então, tipo, numa praia, doutora, eu estou aqui de férias com a minha família, de repente está lá meu filho sozinho, aí eu tiro uma foto dele e publico no meio do mundo. Isso é perigoso, né, doutora? É perigoso, muito perigoso. Como a senhora mesmo falou lá agora há pouco. É interessante toda a família estar junta ali. Sim, aí toda a família está junto, está ótimo, porque aí fica mais difícil para as pessoas utilizar essa foto com a IA, né? Pegar essa foto só dela e sabe-se lá para onde vai essa foto, que às vezes você pega... as pessoas de má índole pegam essa foto, envia para outro lugar, fica enviando, e assim vai. Doutora, a gente fala muito desses perigos das redes sociais, e eu tenho uma pergunta aqui importante para a senhora sobre a questão de compartilhamento excessivo da rotina dos nossos filhos. Isso é perigoso, doutora? Eu acho muito, muito perigoso. Hoje em dia está muito banal.
você praticamente tem criança que ela é filmada de 7 da manhã até à noite. As crianças ficam vulneráveis, né, a qualquer situação. Então, é muito importante os pais verificarem qual é o conteúdo que você vai mostrar, que horas você vai mostrar ao seu filho. Às vezes ele nem quer, você força. Então, teria que ser uma coisa mais saudável para a criança. Pois é, e é o que está, doutora, essa situação, porque na realidade muitos pais se frustram, né? Ah, eu queria ser artista, um exemplo. Ah, eu queria ser blogueiro. E ele força com que o filho dele tenha aquela rotina. E a gente percebe que o meninozinho, coitadinho, ele não quer seguir aquela rotina, ele não quer seguir aquela vida. Entendeu? A senhora tem seus filhos, eu tenho os meus. E a gente deve agir com naturalidade, porque vai chegar um certo momento que nossos filhos vão definir o que eles querem para a vida dele. Mas quando tem esse uso excessivo, pode ter certeza que isso vai até adoecer o menino também, né, doutora? Sim, com certeza. Tem criança que é mais sociável às redes sociais, né? Ela gosta, às vezes ela gosta. A gente já viu várias vezes, a gente já viu tempos anteriores, que as crianças, elas ganhavam dinheiro, os pais ganhavam dinheiro em cima de criança e elas nem queriam. Elas eram obrigadas. Hoje, esse tipo de coisa não acontece mais, porque o ecodigital, ele proíbe, entendeu? A criança não pode ser levada a algo que ela não queira fazer. Sim, porque sim. também tem denúncias, né? Se você faz seu filho como o seu ganha-pão, então é melhor alguém vai te denunciar. Com certeza. E tem bem aqui também a pergunta que eu tenho que fazer para a senhora aqui, referente às crianças em poder estar compartilhando informações pessoais na internet. Porque muitas das vezes tem lá assim, um questionário e a própria criança começa lá a responder esse questionário. Só que, do outro lado, pode ter um malfeitor, né, doutora? Esse tipo com o ecodigital, esse questionário não vai poder mais ser Não feito. tem mais, não, né? Não. Não tem As mais. empresas têm que fazer algum mecanismo para a própria criança não ter acesso a fazer esse tipo de questionário, entendeu? Isso é muito bom. E qual o papel, doutora, da escola na educação dos nossos filhos, né? Porque a gente tem a pergunta aqui, o papel da escola. A gente sabe que é um papel bastante importante, né? A gente falou também lá atrás, mas a escola também ela tem as suas obrigações. Sim. Não é isso, doutora? Fala um A pouquinho escola pra gente. muito importante, porque hoje em dia a criança e o adolescente ela fica praticamente o dia na escola. Como as escolas integrais, ela fica o dia na escola, né? Então, hoje o papel da escola é você dar a informação à família e à criança. A criança tem que estar bem assessorada pela escola, dando informação, dando palestra, fazendo reuniões com os pais, falando o que pode, o que não pode para a criança, e depois passa as informações para os pais. A escola tem que passar as informações. Ela não pode deixar de passar essas informações o que é perigoso na internet, o que pode acontecer se você fizer. Você está sofrendo algum abuso na internet? Você está sofrendo algo de alguém? Sim. Então, a escola ela tem que fazer esse papel de informação, tanto para as crianças quanto para os pais. Doutora, agora a gente vai falar um pouquinho aqui do nosso Comucar, rapidinho, o nosso tempo está meio que corrido. Como a conversa é interessante, o tempo passa rápido, né? E a senhora é assessora, né, dos projetos sociais. Como o Comucar, doutora, atua na defesa dos direitos de nossas crianças e adolescentes no ambiente digital? O Comucar, o papel dele é dar a informação, entendeu? Ele dá a informação, ele assessora o Conselho Tutelar. Então, ele não tem a obrigação de de receber denúncias. Ele pode até receber denúncias, mas ele informa que vai passar pelo órgão competente. O Comucar, você não pode chegar lá e fazer uma denúncia. Você vai para o Conselho Tutelar, para a polícia. Então, o Conselho Tutelar é só para passar informações ou para fazer palestras. Ele vai fazer palestras sobre o ecodigital, ele vai fazer paradas, ele vai fazer temas. E eu, como conselheira, assessorando
o Comucá, eu vim aqui falar sobre o Eca Digital pelo Comucá. Sim, sim, entendeu? sim, sim. Então, o Comucá é mais para dar informações e passar a informação do que é o ECA digital, o ECA normal. E o conselho, doutora, o Comucá tem registrado aumento dos casos relacionados a essa questão da internet? Aumentou-se esses casos? Porque, na verdade, a gente sabe que tem os pais, tem os filhos, infelizmente, esses crimes virtuais, a cada dia que passa, infelizmente, acontece. E lá no Comucá tem registrado, mas como a senhora mesma acabou de falar, né, lá é o primeiro passo e de lá vocês vão orientar para os órgãos responsáveis, né, doutora? Sim. O Comucá, ele passa... Se houver alguma denúncia que chega ao Comucá, ele vai informar que é para a pessoa ir ao Conselho Tutelar ou para os outros órgãos, entendeu? Mas chega muita denúncia e também o Comucá. Como o ECA Digital é novo, a lei é de 2025, mas ele é novo para a cidade, então é um tempo de ambientação, Sim, entendeu? sim. Agora que todos estão se ambientando no ECA Digital, não está... Tá fresco, entendeu? O assunto. Então, o Comucá já está fazendo as suas palestras, já teve várias palestras sobre o ECA Digital. A gente já foi fazer uma reunião com o Conselho do Municipal da Secretaria de Educação para falar sobre, porque também eles estavam perdidos. E, doutora, a senhora falou um fato bastante interessante, né? A importância da atuação em conjunto, né, dos conselhos, Ministério Público, o nosso judiciário, a escola, as famílias. Fala para a gente da importância dessa união, doutora. Sim, a gente trabalha em rede, então, o Comucá, Conselho Tutelar, Ministério Público, é um trabalho feito. Quando o Comucá faz alguma palestra, faz alguma reunião, essa rede está sempre junta para dar mais informações mais precisas, né? O Conselho Tutelar sobre as denúncias, o Ministério Público para saber quais são as denúncias, para verificar se houve, se não, entendeu? Então, como o CA, eles trabalham em rede. Muito bom, gente. Você está vendo aí a importância do nosso podcast Direitos em Pauta, que é onde você fica atento, você fica atualizado sobre seus direitos como cidadão. E hoje nós estamos conversando aqui com a doutora Sidneia Lúcio, né, que ela assessora ali os projetos sociais que nós temos aqui na nossa cidade, que são projetos importantíssimos, né, doutora? Sim. Que nós temos aqui na Laranjeira, a gente tem na Capelosa, a gente tem na Vila Bom Jardim. A senhora acompanha todos, né, doutora? Juridicamente. Na verdade, eu acompanho os conselhos municipais. Os conselhos... entendi. Eu acompanho os conselhos municipais. Eu aconselho o Comucá, eu acompanho o Conselho da Pessoa Idosa, eu acompanho o Conselho da Pessoa com Deficiência. Que, por sinal, são bastante atuantes, né, doutora? Sim. E não deixo de acompanhar os projetos da criança e adolescente. Muito bom. Então, gente, eu quero aqui agradecer a senhora, doutora, nosso tempo corrido, né? E a gente vai conversando aqui, vai fluindo nossos assuntos. Inclusive, eu quero convidar a senhora para retornar aqui, para a gente continuar debatendo aí esse assunto tão importante para todos nós, que é o ECA Digital. Importante para a senhora, importante para o senhor, para você que está na escola, você que está em casa. É importante demais. O primeiro passo começa dentro da nossa casa, né, doutora? Com a gente certeza, ficar vigilante com o que está acontecendo referente aos nossos filhos. Então, é interessante demais, como a doutora mesmo falou. O primeiro passo começa com você aí, que é pai, que é mãe, referente ao que o seu filho está fazendo aqui, ó, com esse bichinho aqui, que está aqui com a gente. E muitas das vezes, eles pensam que estão sozinhos em uma sala, mas é que eles estão conversando com o mundo inteiro, né, com doutora? certeza. Chega a conversar com o mundo inteiro. Então, você pai, você mãe, tem que ficar vigilante. E a doutora, hoje, passou dicas essenciais aqui para a gente. Eu quero agradecer a senhora, viu, doutora, pelo ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que é bastante corrido, mas mesmo assim, a senhora tirou um tempinho para poder vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço pelo convite, espero voltar outras vezes e gostei do assunto. O ECA Digital é um assunto muito importante e ele tem várias camadas que a gente tem que trabalhar e falar sobre, porque criança e adolescente é um assunto que você tem que tratar sempre, porque os direitos deles a gente tem que cumprir fielmente, porque eles são pessoas vulneráveis, né, doutora? Sim, São vulneráveis, eles não têm noção
né, do perigo que eles correm. Sim. E a gente, como pai, a gente tem o dever de proteger eles. Com certeza. Muito obrigada. Doutora, satisfação receber a senhora aqui. A doutora Sidney, que é a esposa do meu amigo Donaldo, que o Donaldo, ele é engenheiro, né, doutora? Ele é arquiteto. Arquiteto, isso, é arquiteto da Secretaria de Governo aqui do nosso município, que é o responsável, viu, gente? Esse esporte de saúde que a gente tem aí, reforma de hospitais, o homem é inteirado. Manda um abraço para ele, viu, doutora? Vou mandar. Valeu, brigadão. Gente, eu quero aqui agradecer a todos vocês pelo carinho da grande audiência. Muito obrigado. Você que assistiu o nosso podcast até agora. Você também pode assistir pela nossa TV Difusora 8.1 digital, tá? E a gente volta na próxima semana a partir de 6 horas da tarde. Nosso encontro está marcado para o 13º episódio aqui do nosso podcast Direitos em Pauta. Muito obrigado pelo carinho. E com certeza a gente quer você compartilhando o nosso link aí para a gente chegar mais perto. Quanto mais você compartilhar, mais perto a gente fica de você, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Até o nosso próximo episódio.